Olá. Bem, quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a imagem que vem é quase sempre a das trincheiras, certo? Com certeza. Lama, arame, farpado. Isso, mas hoje o nosso mergulho vai ser diferente. Vamos para o mar, que foi um palco assim crucial e decisivo, embora talvez de formas inesperadas. Ah, sim, o poder naval teve um peso enorme. E é fascinante ver como as coisas se desenrolaram. Exato. E com base nas pesquisas sobre o poder naval na época e sobre a participação do Brasil, a gente quer desvendar como as marinhas, suas táticas, suas tecnologias. Os famosos couraçados Dreadnought, os submarinos U-Boats. Sim, como tudo isso moldou a Grande Guerra. E claro, vamos olhar com lupa para o papel da nossa divisão naval em operações de guerra, a DNOG. Nossa missão, então, é entender essa importância estratégica do mar, né? As táticas de bloqueio versus a guerra submarina e os desafios da DNOG. Perfeito. E já começando por essa diferença entre o que se esperava e o que realmente aconteceu no mar. Pois é, a doutrina antes da guerra, muito influenciada por teóricos como o Alfred Mahan, apostava tudo numa grande batalha naval. Uma coisa meio épica, decisiva. A ideia era que frotas gigantes de couraçados se encontrariam e resolveriam a parada ali mesmo, né? Exatamente essa era a expectativa. E aí, em 1906, surge o HMS Dreadnought, uma revolução. Total. Ele tinha só canhões de grosso calibre, todos iguais, e turbinas a vapor. Isso tornou todos os navios anteriores, os pré-Dreadnoughts, obsoletos da noite para o dia. E acerrou demais a corrida armamentista, principalmente entre Reino Unido e Alemanha. Parecia a arma perfeita para essa batalha decisiva que todo mundo esperava. Parecia. Mas aí vem a ironia estratégica da coisa toda. Que foi? Esses navios eram tão caros, tão símbolos de poder nacional, que o medo de perdê-los em combate era gigantesco. Ah, entendi. Ninguém queria arriscar seu trunfo mais valioso. Exato. Levou a uma cautela extrema. A Batalha da Jutlândia, em 1916, foi o único grande confronto direto entre as frotas principais britânica e alemã. E foi inconclusiva, né? Basicamente, sim. Taticamente, ninguém ganhou claramente, e isso só reforçou a ideia de melhor não arriscar. Esse impasse na superfície acabou forçando todo mundo a pensar em outras formas de lutar no mar. O que nos leva direto para o bloqueio britânico. Sem a batalha decisiva, eles usaram a Marinha Real para estrangular a Alemanha economicamente. Isso. Bloqueio à distância fechando o Canal da Mancha, o Mar do Norte, e eles foram bem rigorosos na definição de contrabando. Incluindo comida, o que é pesado. Muito pesado. Isso virou uma forma de guerra total, mirando a população civil. Causou fome, mortes. Estima-se que centenas de milhares de alemães morreram por causa direta ou indireta do bloqueio. Uma arma silenciosa, mas devastadora. E a Alemanha, como respondeu a esse aperto? Bom, com a frota de superfície meio que presa nos portos ou sendo cautelosa demais, a aposta foi nos submarinos, os U-Boats. A guerra simétrica. Exatamente. Eles começaram a atacar as linhas de suprimento britânicas de forma muito eficaz. Afundaram milhões de toneladas de navios mercantes. A Grã-Bretanha quase que quebrou por causa disso. E isso escalou para a famosa guerra submarina restrita, certo? Atacar sem aviso prévio. Sim, como retaliação ao bloqueio. Uma política super controversa. E aí tivemos incidentes como o afundamento do Lusitânia em 1915. Que tinha passageiros americanos a bordo. Aquilo gerou uma crise enorme. Enorme. Os alemães recuaram por um tempo, mas em 1917 eles retomaram a guerra submarina irrestrita. Foi um cálculo arriscado. E que deu errado para eles, né? Foi um fator chave para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Definitivamente. Um erro de cálculo alemão que mudou o curso da guerra. Então, o cenário era esse. Bloqueio de um lado e o Boltz do outro. Como os aliados conseguiram virar o jogo contra os submarinos? Porque eles quase perderam por causa deles. Foi uma combinação de coisas. Primeiro, o desenvolvimento de tecnologias e táticas anti-submarino, a chamada ASW. Cargas de profundidade ficaram melhores, surgiram os hidrofones para tentar ouvir os U-Boats. Aqueles navios armadilhas, que os ships também, né? Sim, e minas. Os americanos principalmente criaram uma barreira gigantesca de minas no Mar do Norte. Mas parece que teve uma tática que foi a solução. Ah, sim. O sistema de comboios foi a virada de chave. Agrupar os navios mercantes e escoltá-los com navios de guerra.
Isso, uma ideia defendida, entre outros, pelo almirante americano William Sims. Concentrava a defesa, dificultava a vida do U-Boat para achar e atacar alvos isolados. As perdas caíram drasticamente. E Gibraltar se tornou um ponto nevrálgico nesse sistema, imagino. Fundamental. Um funil por onde muito do tráfego passava. E é nesse contexto todo de guerra submarina pegando fogo que o Brasil entra na história. A gente era neutro no começo. Era. Mas aí começaram os ataques de U-Boats a navios mercantes brasileiros. O vapor Paraná, em abril de 1917, foi um marco. Depois vieram outros. Isso gerou uma pressão popular muito grande aqui. Sim, combinada com fatores econômicos e políticos, levou o Brasil a declarar guerra às potências centrais em outubro de 1917. E a nossa contribuição militar mais direta veio pelo mar, com a criação da DNOG. Comandada pelo contra-almirante Pedro Max Fernando Frontin. E era composta por quê? Quais navios? Tinha os cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul, alguns contratorpedeiros como Piauí, Santa Catarina, Paraíba, Rio Grande do Norte, mais um navio-tanque e um rebocador de alto mar. Uma força considerável. E a missão deles era patrulhar a área da costa oeste africana, ali entre Dakar e Gibraltar, justamente para caçar U-boats e proteger as rotas aliadas. Eles chegaram a entrar em combate? Tiveram um incidente, sim, um encontro noturno com um submarino inimigo. Há relatos e avaliações posteriores do almirantado britânico que indicam que a ação da DNOG pode ter resultado no afundamento desse U-boat. Interessante, mas a DNOG enfrentou um inimigo talvez até pior que os submarinos, né? Infelizmente, sim. A gripe espanhola atingiu a frota de forma brutal quando estavam em Dakar, em setembro de 1918. Nossa, o impacto foi grande. Devastador. Centenas de marinheiros morreram. Foi um golpe terrível no moral e na capacidade operacional da divisão. Uma tragédia. Que coisa. E mesmo assim eles prosseguiram para Gibraltar? Prosseguiram. Chegaram lá em 10 de novembro de 1918. No dia anterior ao armistício. Exatamente, na véspera do fim da guerra. Um timing impressionante, de certa forma um pouco agridoce, né? Depois de tanto esforço e sofrimento. Com certeza. Mas qual foi o legado dessa participação, então, considerando que a ação de combate foi limitada e teve essa questão da pandemia? Olha, diplomaticamente, foi muito importante. A participação na guerra elevou o status internacional do Brasil. Garantiu um assento na Liga das Nações, que era a precursora da ONU, e também direito a reparações de guerra, como alguns navios alemães que foram incorporados à nossa marinha. E foi a própria Marinha do Brasil mudou alguma coisa? Mudou sim. A experiência da DNOG, focada na patrulha antissubmarino e na escolta, meio que ajudou a redefinir o foco estratégico. Afastou um pouco aquela ambição antiga de ter uma grande frota de batalha com coraçados, como Minas Gerais e o São Paulo, e direcionou mais para a segurança marítima regional. Patrulha costeira, uma espécie de guarda costeira superpoderosa, digamos assim. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, a guerra naval na Primeira Guerra foi, no fim das contas, menos sobre grandes batalhas de coraçados e muito mais sobre guerra econômica, o bloqueio. E a ameaça submarina que quase decidiu a guerra. E a adaptação tática, como os comboios. Exato. E a participação brasileira com a DNOG, embora tenha enfrentado esses desafios enormes e chegado quase no apagar das luzes, teve seu valor, principalmente diplomático, e na reorientação da nossa marinha. Uma história complexa e cheia de nuances. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final interessante, eu acho. Qual seria? Se na Primeira Guerra o medo de perder ativos militares caríssimos, como os dreadnoughts, acabou limitando drasticamente o uso estratégico deles, como será que esse mesmo cálculo, essa relação entre risco e custo, aplicada às tecnologias militares superavançadas e absurdamente caras que temos hoje, influencia as decisões dos conflitos atuais? É uma ótima pergunta. Será que isso pode levar a gente para formas de guerra que a gente também não espera? Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar a respeito.